Tempo com Deus. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E se você quer aprender a se tornar uma mulher produtiva sem ser sobrecarregada, uma mulher virtuosa, é só se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para notificação, para você não perder nenhum conteúdo. Bora pro vídeo. Tempo com Deus. Esse é o nosso segundo tema. Se você ainda não assistiu, não está acompanhando aqui o nosso desafio de hábitos e produtividade da mulher virtuosa, volte aí 2 vídeos, assista o recomeço, depois assista o nosso primeiro vídeo com o nosso primeiro tema. Não percam, porque esse vídeo tá incrível. Não tem como a gente se tornar uma mulher virtuosa, que é uma mulher que foi criada por Deus, se nós não investimos tempo com Ele, o nosso Criador. Então a base para ser uma mulher virtuosa, nós começamos pelo vídeo da procrastinação, mas você tem que entender que a base para nós nos tornarmos uma mulher virtuosa começa no nosso tempo, na nossa dedicação às coisas de Deus. Porque a mulher virtuosa, ela é aquela mulher que cuida da casa, cuida do lar, cuida dos filhos com muita excelência. Ela é uma mulher que acorda cedo, que ela trabalha, ela é produtiva, ela tem várias virtudes, mas como que ela consegue fazer tudo isso? Porque primeiramente ela cuida de si mesmo, ou seja, se conectando com o seu Criador. Então a base para a gente transformar os nossos hábitos ruins em hábitos bons é buscar por tempo com Deus. No primeiro vídeo nós falamos sobre Bíblia antes do celular, então lembrada, né? Isso é muito importante porque na primeira ação do seu dia, tudo que a gente já conversou, se você começa vendo o celular, notícias ruins, se você se alimenta de coisas ruins antes de ler a palavra de Deus, isso com certeza vai ser um fator crucial para determinar o resto do seu dia, com notícias ruins, coisas ruins. Mas se você inicia com a palavra de Deus, minha irmã, eu vou te falar, isso é transformador, porque você vai se alimentar de comida sólida, comida boa, comida de procedência, comida saudável, que é a palavra de Deus, que é o melhor alimento. A Bíblia nos fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como nós nos tornarmos mulher de Deus se a gente não tiver vínculo com este livro. E eu sei que às vezes ler a Bíblia é algo muito difícil. Na verdade, eu troco a palavra difícil pela palavra desafiadora. É um dos hábitos que eu tenho na minha vida. Então já anota aí, hein? Trocar a palavra difícil por desafiadora. Por quê? Nosso cérebro, como eu falei pra vocês, ele acredita em tudo que a gente conta pra ele. Então, é você começar a declarar que não, ler a palavra de Deus é fácil, ler a Bíblia é fácil. E antes de qualquer coisa, orar. Senhor, ilumina a minha mente, Senhor, me traz clareza sobre essa palavra. Pai, eu quero entender sobre os seus ensinamentos, eu quero entender sobre a tua palavra, Senhor. Não existe profecia mais poderosa do que essa que está aqui na tua palavra. Declare isso. Mas vamos lá, tempo com Deus também não se baseia somente na leitura da palavra de Deus. É muito importante, sim, mas quando nós falamos de tempo com Deus, nós não podemos nos esquecer de oração e adoração. E aí eu vou tentar explicar para vocês brevemente a diferença de oração e adoração. A oração é aquele momento que você entrega tudo que você tem dentro do seu coração, tudo aquilo que te aflige, os seus pedidos, os seus agradecimentos. A oração é o seu momento de conversa com Deus. Você está conversando literalmente com Deus. Por isso que a palavra Mateus 6,6 diz: fecha a porta do seu quarto e ali você encontrará o Senhor em secreto. Porque a oração é o seu momento de conexão, é o seu momento de relacionamento com o Senhor. Então, na vida da mulher virtuosa, não falta oração. Tudo nós entregamos em súplicas, tudo nós entregamos aos pés do Senhor sempre. Outro ponto é a adoração. Neste momento de adoração, é algo meu, tá? Mas eu gosto de fazer o momento de adoração antes do momento de oração. Porque a adoração, nos evangelhos, Jesus pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Aí eles falam: Jeremias, João Batista. Aí ele pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro olha e fala: tu és o Cristo,
o Filho de Deus vivo. E ele fala, bem-aventurado, Simão, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o próprio Espírito de Deus. Naquele momento, Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, de que ele era o Cristo. A adoração é aquele momento que nós reconhecemos Jesus por quem ele é. Não pelas coisas que ele faz, não pelo que ele pode fazer por nós, porque tudo que ele podia ele já fez, que foi o sacrifício perfeito. Quando nós adoramos o Senhor, nós literalmente reconhecemos quem ele é na sua essência. E aí, minha irmã, nisso não vai ter como eu te ensinar um passo a passo, porque faça como Maria, que se prostrou ali aproveitando a boa parte. Se prostre aos pés do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade, de todo o seu coração. Isso é algo que vai ser seu no particular. E eu sei que às vezes vocês têm dificuldade. Nossa, Larissa, eu não sei orar. Como que ora, como que adora, muito menos como adorar. O salmista diz que antes da palavra vir à boca, o Senhor já me conhece. Então assim, o Senhor sabe de tudo que está no seu coração. Então às vezes você fica com receio de orar algo, de falar algo, mas deixa eu te falar, só de você ter pensado, o Senhor já sabe. Então entenda que não existe uma ofensa, uma oração que vai ser ofensiva nesse sentido de às vezes você pensar que vai falar algo que vai desagradar a Deus, porque não é mais assim. A oração ela é genuína e verdadeira quando vem do fundo do seu coração. Ore e adore ao Senhor. Leia a palavra de Deus todos os dias. Coloque isso como um hábito assim, ó, que é inegociável, porque assim Deus vai começar a fazer em você para começar a fazer através de você no seu lar. E agora a gente trazendo para o ponto, né, de produtividade dentro do lar, uma mulher que já agradeceu ao Senhor, que adorou ao Senhor, que orou e que leu a palavra, eu vou te falar, essa mulher está forjada para a batalha espiritual que for. Porque lembrando, aprende isso, nós não somos guerreiras. Inclusive eu quero que você comente isso aqui agora para frisar bem na sua mente. Eu não sou guerreira, eu sou princesinha do Senhor. Guerreiro é os nossos maridos, eles que foram criados para guerrear. Nós somos guardiã do nosso lar. Guardiã. Comenta aí, eu não sou guerreira, eu sou guardiã do meu lar. Para ser uma guardiã, para conseguir servir no meu lar, para conseguir fazer as tarefas do meu dia a dia, para conseguir cuidar dos meus filhos, do meu marido, primeiro eu preciso me conectar com o meu Criador. É cuidar em espírito daquilo que o Senhor me deu, que é o meu corpo. E aí a gente entra nas 3 esferas como sempre, corpo, alma, espírito. Esse momento espiritual, ele está interligado com as outras áreas do nosso corpo. E esse é um dos temas que eu mais amo, que é o tempo com Deus. Ele deve ser inegociável. Se livre das distrações, se for possível, tire o celular de perto de você. Agora com aplicações práticas. Foi ler a Bíblia? Tira o celular, tira as distrações. Tenha um horário específico para você ler a sua Bíblia. Porque se você falar assim, ah não, mais tarde eu leio, o horário que der eu leio, irmã, nunca vai dar certo esse horário. Nunca vai dar certo, nunca vai encaixar. Pega os seus filhos e fala, olha, agora é o meu momento de leitura da Bíblia. Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, mas tenha esse momento. Porque às vezes aquela leitura da Bíblia que eu falei, Bíblia antes do celular, pela manhã, às vezes isso não vai te permitir ter um tempo maior de leitura bíblica. Por quê? Porque às vezes o seu tempo é curtinho, né? Você já acordou cedo, tem que levar menino para a escola, toda aquela rotina intensa, trabalho. Então, ler às vezes um capítulo da Bíblia, entender, orar e meditar, talvez não vai ter o tempo suficiente. Mas tire um outro momento do seu dia para você se dedicar nesse momento da leitura profunda da palavra, da oração e do tempo mesmo ali, ó, de você se prostrar aos pés do Senhor em adoração. Isso vai fazer com que você se revista com a armadura do Senhor para lutar as batalhas espirituais. Porque lá no Jardim do Éden, o Senhor declarou inimizade da mulher com a serpente. Ou seja, a nossa batalha é espiritual. Nosso marido luta as guerras do mundo aí, ó. Trabalho, provisão, nossa guerra é espiritual. Nós precisamos
quando nosso marido chega em casa, que esse ambiente esteja um ambiente de paz, de harmonia, de amor. E como que isso vai ser possível se você por dentro tá pura guerra, se você tá destruída por dentro? Mas quando você se forja com a armadura do Senhor, com a blindagem, que é a palavra, que é a oração, as coisas do mundo já não começam a penetrar em você. Já você começa a ficar blindada a essas coisas. E eu sei que talvez, se você não tem um hábito hoje de leitura bíblica, de adoração, só começa do seu jeito. Fala, Senhor, eu não sei orar. Inclusive, Jesus já deixou lá, né, um exemplo de oração do Pai Nosso, que não é para você de forma literal olhar Pai Nosso que estás no céu, mas aquela estrutura foi descrita ali por Jesus para que você possa entender como que é a estrutura de uma oração, começando reconhecendo o Senhor, agradecendo, pedindo perdão pelos seus pecados, entende? Essa é uma oração verdadeira e genuína. O Senhor não quer uma oração com palavras belas, com versículos bíblicos, não. Ele quer um relacionamento. Sabe quando você tem intimidade com seu marido, com seus filhos, de falar daquele jeito que você quer? É isso que o Senhor espera de você. Jesus, ele é seu amigo. Jesus, ele é seu melhor amigo. E ele espera que você se relacione com ele. Ele sempre vai estar lá disposto. Mas ele é muito sutil. Ele bate a porta de forma muito sutilzinha, sabe? Ele não chega invadindo. Jesus, ele não é invasor. Se você não pedir ele para entrar, ele não vai invadir. Então, mulher, nesse vídeo de hoje, que você possa entender e tomar posse disso. Tempo com Deus é um hábito crucial na vida da mulher virtuosa. Não tem como você se transformar em uma mulher virtuosa se você não investe no seu tempo com Deus. Amém? Beijo e até o próximo vídeo.